Vamos lá, pessoal. Vamos estar iniciando então nossa aula de hoje. Podemos? Sim? Então vamos orar. Acho que tem algumas lá atrás, temos aqui na frente. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar esse tempo diante de Ti, mais essa aula, mais esse CENIB. Queremos pedir a Tua direção, a Tua presença. Possamos ouvir a Tua voz e sermos confrontados naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos enxergar, entender, mas que tudo seja de uma forma clara, de uma forma precisa, tranquila, para que tudo que o Senhor nos mostrar, nós possamos nos comprometer a realizar para o nosso próprio bem, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Entregamos o controle, a direção de tudo aqui em Tuas mãos. Te declaramos que Tu estejas à vontade em nosso meio para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós vamos, na verdade, na aula 4. Na turma da manhã eu consegui ir até metade, aqui a gente nem começou, semana passada. Então vamos aqui na nossa aula 4 e a gente também tem a aula 5 de hoje. Vamos tentar avançar ao máximo aí. Então, aula 4, inteligência emocional. Todo mundo tem a aula 4 aí? Folha 4? Todo mundo? Se alguém não tiver, tem aqui na frente aqui. Tá? Aula número 4. Quem poderia abrir para nós e ler aí Romanos 12, de 1 a 3? Quem pode fazer isso para nos ajudar? Ivo. Então a gente vai estar lendo o texto de Romanos, capítulo 12, quem está anotando, versículos 1 até o 3. Tá? Então, Romanos 12, vamos ler aqui. Amém. Então esse texto, na verdade, ele faz uma ligação entre a nossa aula 4 e a aula 5. Na aula 5 a gente vai ver só uma parte dele. Mas é interessante, a gente vai falar sobre inteligência emocional. E esse texto ele fala, começando para que a gente ofereça a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. Então aqui fala de ter entendimento, de compreender aquilo que a gente está fazendo. Mas é importante a gente relembrar, como a gente já disse em outras aulas, que dar um culto racional, dar um culto com entendimento, não significa que as emoções não estão envolvidas nisso. Então não significa que é tudo lógico, mas significa que mesmo com entendimento, e é justamente por isso que a gente está tendo essa aula, para a gente também precisa entender as nossas emoções, a forma de lidar com elas, a forma como elas se manifestam. Esse texto continua dizendo para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, né? Ou seja, o sistema, como o sistema funciona, de tudo ao nosso redor. Mas é interessante a gente frisar aqui também que às vezes a gente tem um problema, como a gente viu numa outra aula, de um processo de repetição, em que às vezes a gente não está se amoldando somente a um padrão do mundo, mas a gente está se amoldando a um padrão de outra pessoa. Cada um de nós tem uma estrutura. E por conta da nossa estrutura, quando a gente tenta se amoldar a um padrão que não seja o que Deus criou especificamente para nós, a gente vai sofrer alguma dificuldade. E a gente vai sofrer uma consequência disso. Então, às vezes a gente tem que olhar, porque às vezes a nossa forma de viver está sendo apenas uma repetição, talvez dos nossos pais, talvez de um sistema familiar que a gente está inserido, mas que não é da forma que realmente para nós funcionaria. E é muito importante a gente olhar por esse ponto, né? E como falamos do versículo anterior, entender que não existe nenhum relacionamento desprovido de emoções. Então ter entendimento, dar um culto racional, eu sou um ser também lógico, eu penso, eu posso fazer isso claramente, mas eu tenho que entender que tudo que eu vou fazer está arraigado em algum tipo de emoção. E é por isso que a gente estuda sobre isso, por isso que a gente está falando sobre isso. E diz que somente dessa forma, ou seja, renovando a nossa mente, e toda vez que a Bíblia fala de mente, ela também fala de coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela fala de mente.
Então, na verdade, a gente precisa entender como nós estamos pensando, porque aí nós vamos entender como estamos sentindo, e aí consequentemente, como estamos agindo. O meu pensar, o meu sentir, esses dois vão se refletir no meu agir. O meu pensar e o meu sentir vão se refletir no meu agir. Então, a forma como eu ajo está ligado a isso. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? E o 3, que vai fazer uma ligação com a aula de hoje, fala que a gente tenha de si mesmo, ou seja, que nós pensemos sobre nós de uma forma o quê? Equilibrada. Esse é o segredo, equilíbrio, maturidade, né? Então, só que vamos aqui para a lição, a gente, né? Não, já viu, né? Lembrando do tempo, né? O tempo passa, cumpre a sua função e se a gente vacilar, a gente fica. Diz assim, na folha de vocês, pode acompanhar, Inteligência Emocional, aula 4. Por que devo me preocupar com essa questão? Quando estudamos a forma que tomamos decisões, fazemos escolhas e, consequentemente, vivemos, vou tomar uma vírgula aí, percebemos claramente que a maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. A gente já falou algumas vezes sobre isso, só para frisar isso. Nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos. Por isso, algumas são tão fortes e tão difíceis de mudar. Por isso, não consolamos pessoas angustiadas, enlutadas, em luto, desesperadas com argumentos lógicos, mas com momentos de relacionamento significativo, onde tocamos a alma um do outro. A verdade é que aprendemos as verdades mais profundas através desse tipo de relacionamento. Então a gente aprende verdades e profundas, literalmente com profundidade. Com profundidade em quê? Nos relacionamentos. Quanto mais superficial, eu não vou alcançar essa profundidade. E é nos relacionando uns com os outros que a gente aprende sobre essas coisas. E diz assim, outro motivo que devemos nos preocupar com a inteligência emocional é que todos os nossos comportamentos estão relacionados com o que sentimos, e não só relacionados, mas principalmente influenciados por nossos sentimentos. Por isso, nenhum comportamento é destituído de significado. Ou seja, todo o teu comportamento tem um significado. E a gente precisa identificar e enxergar isso. Onde iniciou, por exemplo. Por mais estranho que pareça, ele tem um sentido. Se observarmos essa relação entre comportamento e sentimento, teremos condições de entender nossos comportamentos e também de mudá-los com maior facilidade. Ou seja, resumindo, quando eu entendo o motivo do meu comportamento, eu enxergo principalmente a origem, o motivo está ligado à causa, origem, eu vou ter mais facilidade de mudar esse comportamento. Eu tenho esse comportamento quando isso acontece. Ou então eu tenho esse comportamento porque aconteceu tal coisa e aquilo me marcou de uma forma. Quando eu consigo enxergar isso, eu vou ter mais facilidade de começar a mudar esse meu comportamento, esse meu ato. Aí, segundo ponto aí, entendendo a inteligência emocional. Inteligência emocional, a união desses dois termos, inteligência mais emoção, significa, embora aparentemente contraditória, que o homem está consciente das suas emoções. Esse conceito é a junção da prática diária das emoções, unidas ao ato de pensar e à inteligência. Por isso o texto ali de Romanos 12. É base para nós. Em 1995, Time publicou um artigo sobre inteligência emocional que dizia, preste atenção nisso, a moderna pesquisa do cérebro sugere que as emoções, e não coeficiente de inteligência, acho que era coeficiente, mas tudo bem, são a verdadeira medida para a inteligência humana. A verdade é que problemas emocionais mal resolvidos podem bloquear completamente a capacidade de raciocinar do ser humano, bem como a sua forma de se relacionar. Aí, tá, vamos parar aqui, eu já leio. Seguinte, pensa uma coisa, eu acho que aqui eu não falei isso, acho que foi na aula da manhã, na outra semana. Você tem lá numa empresa uma pessoa muito inteligente, talvez ela seja melhor naquilo que ela faz. Talvez ela seja lá PhD naquilo que ela faz, muito inteligente, mas ela tem muitos problemas de relacionamento. Essa pessoa não vai ser bem sucedida. O que determina hoje é um pouco daquilo que essa matéria dizia, não é o quanto ela tem de conhecimento, quanto o tamanho do QI dela,
mas é o como ela consegue colocar tudo que ela recebe em prática se relacionando com as pessoas ao redor. Você pega nesse exemplo que eu estou pegando, uma pessoa que é muito boa, excepcional, talvez passou em primeiros lugares em tudo aí. E aí ela vai, começa a trabalhar nessa empresa, começa a ter problemas com todos, começa a ter dificuldade de relacionamento e tal. Se achar um segundo lugar, esse segundo lugar vai ficar no lugar dela, pode ter certeza. Não precisa nem ser segundo, terceiro ou quarto ali, se ela atender ao que é necessário, e ela for boa de relacionamento, ela conseguir se relacionar com as pessoas, isso vai ser muito interessante. E com certeza, essa outra pessoa, por maior que seja o QI dela, por maior que seja a inteligência dela, ela vai entrar em dificuldade. Eu lembro de um tempo, não é do tempo de vocês, estou brincando, alguns um pouquinho. Eu lembro, pelo menos na minha região, no Rio, tinha uma época, olha só, isso até foi proibido, porque isso é não é antibíblico não, é anticonstitucional. Existiam algumas empresas que colocavam lá anúncios para contratar pessoas, e elas colocavam lá, por exemplo, você pode ter tais características, mas não venha dessa instituição de ensino, por exemplo. Advogados, pode vir qualquer advogado, menos da instituição de ensino tal. Aí começaram a melhorar o negócio, começaram a colocar assim, as características da função e colocavam assim, de preferência, cristãos. Colocava-se isso um tempo. Por quê? Porque aparentemente o cristão ele ia ser melhor de relacionamento. Ele ia saber lidar melhor com as pessoas, né? Na teoria. Dera que na prática também. Depois de um tempo, sem ofensas, começaram a colocar lá, preferência cristãos ou homossexuais. Depois de um tempo, só homossexuais. A verdade é que depois de um tempo isso foi proibido de ser explícito, mas implicitamente isso continuou a acontecer. Sabe por quê? Porque infelizmente algumas dessas pessoas cristãs davam mais trabalho, tinham mais dificuldade de relacionamento, enquanto deveriam ser as melhores. E a pessoa, sem ofensas, né, a opção sexual da pessoa, mas essa pessoa, por saber que ela já quebra vários paradigmas e tabus, ela tem uma necessidade de ser reconhecida e aceita. Por isso ela se transforma muito boa em outras áreas. Caráter, profissional. Por isso que hoje você vê empresas recheadas de pessoas assim. Tem pessoas que já virou até uma marca, né? Você vai lá na empresa, você olha, meu Deus, mas só tem desse tipo aqui? Até lembrei disso que eu passei agora aqui, não sei se vocês viram. Está tendo não sei se é uma parada, um movimento, né? Sei que está tendo aqui na Praça Suíço São João uma manifestação ali de LGBT, SSS mais YZ, né? Então está tendo algo ali, não sei se hoje é alguma data especial, por quê? Quando eu vim para cá eu fiquei lembrando disso. Então, por quê? Porque essa nossa questão da nossa inteligência, na verdade, está muito ligada às nossas emoções. Como nós lidamos com elas? Esse é o conceito de inteligência emocional. E a Bíblia ela é recheada desse conceito. Jesus era o mestre da inteligência emocional. Então a gente pode aprender muito com a Bíblia, né? Muitos estudos aí, na verdade, são baseados na Bíblia. A pessoa só muda lá um pouquinho, coloca ela como autora, mas na verdade, se for filtrar mais, você vai enxergar que tudo isso tem base bíblica, né? Vamos continuar lendo aqui. A empatia também faz parte da inteligência emocional. O que é empatia? O que é empatia? É a capacidade que o ser humano tem, ou pelo menos deveria ter, de se colocar no lugar do outro, de interagir com a dor do outro, né? A empatia também faz parte da inteligência emocional. É importante reconhecer a maneira de pensar e de sentir de outra pessoa. Isso pressupõe a observação e a interpretação correta da linguagem usada pelo outro em todas as formas. Ou seja, faz parte da inteligência emocional que saibamos lidar com nossas próprias emoções e com as emoções dos outros. Olha só que interessante, não são só as nossas emoções, é a do outro também. De tal maneira que possamos construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Compreender o conceito de saúde emocional significa ficarmos conscientes das nossas emoções, gerenciá-las de forma correta a partir dos princípios que a Bíblia nos ensina,
para que possamos conquistar nossos objetivos, ao invés de ficar presos e estagnados na vida por causa delas. Não é simplesmente uma questão de escolha, e sim uma necessidade vital. Sem esse aprendizado, nossa vida fica comprometida. Perdemos a capacidade de criar, empreender, conquistar, construir relacionamentos saudáveis e etc. A Bíblia é riquíssima em ensinamentos a esse respeito. Não existe fonte melhor de aprendizado sobre inteligência emocional do que a vida do nosso Senhor Jesus. A gente vai ver alguns episódios aqui. Aí tem lá na parte de trás, vamos analisar as 6 partes que compõem a inteligência emocional. Então a gente poderia falar um monte de coisa, mas a gente vai resumir nesses 6 pontos aí que vão ser chave importante para a gente entender isso, para a gente aplicar na nossa vida, principalmente, né? Só que naquela parte ali que fala de gerenciá-las de forma correta a partir dos princípios que a Bíblia nos ensina. E a gente leu Romanos 12, de 1 a 3. Por quê? Porque o conceito fora da Bíblia é totalmente avesso e oposto ao nosso. Deus diz para a gente não se vingar, deixar a vingança com quem? Com Deus. Qual é o conceito fora de Deus? Se vingue. Em dobro. Te bateu? Mate. Todos os filmes, maior sucesso que a gente gosta, são baseados nisso, de ação. O camarada sofreu lá uma ofensa, um agravo, ele vai até o fim do filme perseguindo todo mundo, matando um por um, e a gente vibrando. É verdade. Mas pelo menos que a gente vibre só no filme, né? A gente não sai repetindo aí, replicando. Como a gente falou semana passada, né? Um dia de fúria. Só que essa é a questão, porque o conceito bíblico ele vai totalmente na contramão, no oposto do conceito que é ensinado aí fora para nós. E a gente tem que tomar cuidado, porque além de nós sermos criados e gerados pelos nossos pais, a gente vai ver isso, a gente também vai ter uma tendência a repetir isso. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que nós fomos ensinados, né? Chega lá teu filho, né? Olho roxo em casa, não, quem fez isso? Não, amanhã você já bota na bolsa um negocinho assim, tá? Bota um soco em inglês, não existe mais isso, né? Dele vier para você, tô brincando, tem os mais modernos, inclusive. Então acerta ele antes de ele acertar, né? Para ele lembrar quem é você, nunca mais ele te bater, né? E se não der jeito, eu vou lá no dia seguinte e eu resolvo, pode deixar. Mas o que nós... Não me entenda, a gente não está querendo ensinar as pessoas a serem covardes. Mas o que a gente precisa ensinar as pessoas é resolver os conflitos da forma certa. E é isso, por isso que nós estudamos sobre isso. O ser humano ele tem perdido gradativamente a capacidade de resolver conflitos. E a inteligência emocional só tem um propósito na nossa vida: nos fazer enxergar e entender como isso funciona e nos ajudar a resolver. Porque, acima de tudo, nós somos seres espirituais, né? Mas vivemos no corpo. Teremos dificuldades nesse corpo, nessa terra. Mas o quanto de dentro de nós vem da base correta, que é Cristo, a gente vai ter mais facilidade de aplicar isso. Então vamos lá estudar esses conceitos aqui, essas 6 partes. Diz assim, primeiro ponto: precisamos reconhecer nossas emoções. O que é reconhecer as emoções? O que é reconhecer as emoções? O que é reconhecer algo? Identificar. O que mais? Oi? Entendimento. O que mais? Oi? Controlar. Controlar a gente vai mais para frente, mas... Confessar, ou seja, admitir, né? Então, entender, confessar, admitir, isso está ligado a reconhecer. Ou seja, primeiro de tudo, entender que eu tenho sentimentos. Por mais que pareça que não. Eu tenho sentimentos. Primeiro ponto, eu tenho que entender isso. Eu tenho, todo ser humano tem sentimentos. Não somos robôs. Não somos androides. Não somos inteligência artificial. Estamos chegando numa direção aí, qualquer dia desses seremos. Mas ainda não. Então, nós somos pessoas, nós temos emoções, nós precisamos reconhecer os nossos sentimentos, entender quais são eles.
identificá-los, qual é o sentimento que eu tenho naquele momento, quando aquilo acontece. Qual a importância disso? Porque reconhecer vem depois de conhecer. Então, na verdade, eu preciso conhecer meus sentimentos e reconhecê-los. Mas isso é muito sério, muito importante, porque, vamos dar um exemplo aqui, o luto, por exemplo. Por isso que a gente está falando sobre coisas como essa. Todo mundo na vida vai passar por perdas. Todo mundo. Talvez só não vai passar por perdas a pessoa que muito cedo foi embora. Mas todos vão passar por algum tipo de perda, inclusive a perda de entes queridos, a perda de pessoas. Quando você perde alguém, né, alguém que você ama, você é tomado de inúmeros sentimentos. Raiva, tristeza, dependendo da situação, alegria. É verdade. Uma vez eu atendi um rapaz que a gente estava ajudando, né? Ele era adolescente. E aí quando a gente foi conversar, ele lembrando quando o pai dele, vieram dar notícia que o pai dele tinha falecido, a primeira coisa que ele deu um grito de alegria e começou a dizer assim: agora eu vou poder brincar, agora eu vou poder brincar. E saiu correndo para brincar. Porque na visão dele, o pai dele era apenas alguém opressor que o impedia de brincar. Então a gente precisa reconhecer e entender qual o sentimento que a gente tem. Mas, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando do luto. Então você perde alguém. É importantíssimo, fundamental que você reconheça esse sentimento e o extravase. Você precisa passar por aquele momento do luto. Você precisa vivenciar aquilo. Chorar se você estiver triste, né? Mas também você não pode ficar preso àquilo. Passou um tempo, que aí não existe um tempo, né, específico, mas passou de 2 meses, a pessoa ainda está 40 dias, 2 meses, a pessoa ainda está muito... Começa a prestar atenção na pessoa e ajudá-la a, de repente, liberar o que precisa ser liberado e até liberar a pessoa se for necessário. Porque às vezes isso acontece. Mas ela precisa identificar se é tristeza, se é raiva. Às vezes as pessoas ficam com raiva da pessoa que morreu. Porque talvez ela teve uma atitude imprudente no trânsito, alguma coisa, faleceu, e aquele filho que ficou: por que você fez isso? Você podia estar aqui comigo ainda. A gente é tomado de inúmeros sentimentos, mas a gente precisa identificá-los. E a gente precisa lidar com eles da forma certa. Tá? Aí já é o link do segundo. Precisamos lidar com as nossas emoções. Ou seja, quais os sentimentos e o que fazer com eles. Nesse mesmo exemplo que eu dei. Se é tristeza, eu preciso extravasar essa tristeza. Nem todo mundo vai chorar copiosamente. Mas o choro é algo fundamental. A gente brinca, às vezes a gente vai fazer aconselhamento de casal, né? Às vezes algumas esposas chegam assim: pastor, meu marido... ele não tem sentimentos. Que é isso, minha irmã? Tem sim, com certeza. Não, pastor, você não conhece. Eu nunca vi ele chorando na vida. Nunca vi ele expressando nada. Não, mas porque você não viu não significa que não aconteceu, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade. Até porque, entra num outro ponto aqui que a gente quer falar, que normalmente nós não somos ensinados a isso. A verdade é essa. Nós somos muito inspirados a desenvolver o nosso intelecto, mas não as emoções. Desde cedo, nós somos inspirados a isso. Ó, estuda, faz isso, faz aquilo, mas às vezes acontece uma situação: não, deixa pra lá, passa, isso aí já vai passar, não tem problema. Não, está chorando por causa disso? Não, isso é minúsculo demais, vai, segue em outra direção. Daqui a pouco você nem lembra mais disso. E aí a gente vai criando um mecanismo desse, em que a gente vai passando por cima das coisas, sem lidar com elas da forma certa. Até porque, né, a gente sempre vai brincar com isso, que é muito bom brincar com isso, não dizer o contrário. Quem nunca ouviu: homem não chora. Mas mentira, homem chora. Só que tem um detalhe, homens: não precisa ter plateia. Se você tem dificuldade, né, que a sua esposa, seus filhos, seus amigos, os outros homens vejam, não tem problema. Procura um lugar reservado para você. A questão não é que você tem que ser
em público, todo mundo vendo. A questão é que você precisa extravasar, você precisa colocar aquilo para fora. Mas a gente brinca em relação ao homem, mas muitas famílias têm esse sistema. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Um exemplo, você vai lá, você disciplina teu filho, dá-lhe umas, mais lambadinha, mais varadinha, ou então coloca no castigo. Mas vamos para dar lambada, Dá uma lambada, às vezes, com vontade, além da vontade que você deveria ter. Aí o filho começa a chorar, você fica quieto. Não é para isso tudo. Não precisa chorar desse jeito. Deixa ele chorar, quem está sentindo a dor é ele, não sou eu, não é você. Ele está expressando o que ele está sentindo. Está te incomodando demais? Sai, deixa ele chorar lá no quarto. Depois de um tempo você volta, que ele pode estar lá soluçando, quase não conseguindo mais sair daquela situação, vai ajudar ele. Mas sai, deixa ele pouco. Mas ele precisa. Muitas pessoas foram ensinadas nesse sistema e até hoje tem dificuldade com isso. Não chore, não se expresse, não grite, fale baixo. E às vezes vai contra a nossa própria estrutura. Não estou falando que as pessoas têm que gritar, mas algumas pessoas são mais comedidas, outras são mais espalhafatosas. Isso é normal do ser humano. Aí vai entrar num outro ponto que lá embaixo, Às vezes o jeito de ser da outra pessoa nos incomoda. E também o nosso jeito incomoda outras pessoas. Mas o principal da gente extrair aqui é que realmente a gente precisa lidar com essas emoções. Ou seja, a gente precisa identificar a emoção e lidar com ela da forma certa. Se necessário chorar, chorar. Tem pessoas, Eu conheço alguns homens que eles precisam socar algo, Precisam colocar a agressividade para fora. Desde que não soque a esposa, o filho, Bota lá um saco de boxe lá na área, lá, vai fazer uma luta, vai fazer alguma coisa, mas vai expressar. Até hoje no meu sogro, ele tem parecido. Quer dizer, guardou. Sim, isso é muito sério, porque a gente às vezes, isso é algo muito importante, pegando esse gancho, existe algo que a gente não presta atenção, mas a gente faz votos secretos. O que é isso? Acontece uma determinada situação de constrangimento, de vergonha, de raiva. Quando a situação não é lidada, o sentimento não é bem... A gente cria votos secretos. O que é um voto secreto? É algo que eu digo só para mim mesmo, aqui dentro. Só Deus sabe, eu e Satanás às vezes. Porque às vezes foi ele mesmo que te instigou a fazer esse voto secreto. Ou ele criou situações para que você fizesse aquilo. Você diz, por exemplo, eu nunca mais vou apanhar. Eu nunca mais vou chorar. E pessoas que até hoje têm isso dentro delas. Aí nesse exemplo, não. Beleza, eu vou aguentar isso. Mas quando eu for adulto, quando eu tiver corpo, eu vou ficar forte. A primeira oportunidade eu vou quebrar ele na pancada. A gente faz isso. Qual o segredo para resolver isso? Primeiro, verbalizar. Trazer à tona. Seja sozinho, com a ajuda de alguém. Não, um dia eu disse isso. E renunciar a isso, dizendo, não, mas hoje eu não quero mais isso na minha vida, eu abro mão disso, para que isso não tenha mais efeito sobre a vida da pessoa. Porque esses votos secretos, entre aspas, são coisas que vão guiando a nossa vida durante muito tempo. E a gente precisa quebrar, no bom sentido da palavra, isso. Amém? Vamos seguindo. 3. Precisamos expressar nossas emoções de modo adequado. Tá? Uma coisa está totalmente ligada à outra, cada ponto desse. É uma sequência. É como se fosse a ordem correta dessas coisas acontecerem, digamos assim. O que é isso? Ou seja, externar esses sentimentos. Às vezes a gente é ensinado que se expressar é errado, como nesse exemplo que a gente falou do choro, outras situações. Às vezes está lá todo mundo reunido. Aí a criança é daquele jeito que a gente sabe, Ela fala o que pensa, o que sente. Aí está lá todo mundo reunido, aí a criança solta uma pérola lá, após os adultos já ficam nervosos. Fica quieto, rapaz. Não, mas cala a boca. Mas deixa ela se expressar. Depois corrige, não tem problema. Depois que sair de centro, você perdão, Sabe como é que é a criança, meu filho? Não tem problema. Porque senão a criança vai sendo ensinada que ela não pode falar, que ela não pode se expressar, que ela não faz parte, que ela não pode participar. Eu não sei, deixa eu lembrar aqui as diferenças de cultura,
mas acho que no sul é mais do que no sudeste. Tem aquela coisa, você vai visitar um parente, né, uma família amiga, e vem todas aquelas recomendações antes de sair de casa, né? Ó, assim, 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 assim. Com certeza, quando chegar lá, vai fazer o oposto, né? Mas tem as recomendações. E ainda fala assim, ó, quando servir alguma coisa, deixa todo mundo pegar primeiro. Os adultos pegam, você não pegue. Aí já vai de cultura, né? De região para região. Tem uma ordem correta de quem pode pegar e quem não pode, né? Mas com certeza as coisas não vão sair do jeito planejado. Não vão. Mas a gente não pode trazer um peso como se aquilo fosse uma coisa tão terrível, tão grave, meu Deus. Porque a pessoa, o ser humano, né, na nossa infância, a gente vai construindo essas noções do que é certo e errado, do que eu posso ou não posso fazer, do que eu devo ou não devo falar, do que eu devo ou não devo expressar. Tá? Então isso é muito importante. 4. Eu quero a ajuda de alguém aí para abrir no livro de Neemias. Quem pode abrir para nós aí para ler? Livro de Neemias. César aqui? Vai abrir? Já viu você abrindo então? Neemias, primeiro capítulo. Ponto 4. Diz assim, vamos pegar um exemplo bíblico disso. Precisamos transformar emoções em ações práticas construtivas. Sempre, né? De preferência, construtivas. Neemias 1, versículo 2 ao 4, por favor. Quer o microfone? Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. Lê para nós, a gente vai pular alguns versículos só para ir mais rápido, tá? Mas é tudo dentro desse texto. Lê o do 6 ao 9 também, por favor. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros, que o rei enviou comigo. Para vocês acordarem. Lê para mim, César, já que acabou pulando aqui. Lê do Neemias 1, versículos 6 ao 9, por favor. E depois o 11. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém. Lê, por favor, Neemias 2, do 1 até o 3 só. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou:
Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Amém. Obrigado. Até pode ser até aí. Amém. 4 diz, precisamos transformar emoções em ações práticas construtivas. Então a gente tem um exemplo bíblico disso. O que é isso? História de Neemias. Qual era a principal missão de Neemias? Qual foi a principal missão? Reconstruir os muros e as portas de Jerusalém, porque ela tinha sido destruída. Mas olha que interessante, vou resumir essa história aqui com as minhas palavras. Ele está lá servindo o rei, vivendo a vida dele, de boa, né, até certo ponto. E de repente chega seus irmãos vindo dessa região e ele pergunta como que o pessoal está lá. E é narrado para ele a situação. A partir do momento que ele ouve como estava a situação dos seus compatriotas, aquilo mexe com ele. Quando uma emoção vem para nós, ela tem que mexer com a gente de alguma forma, mas que seja de uma forma construtiva. A partir desse momento, a primeira coisa que ele fez, o que ele foi fazer? Foi orar. Então, meu amigo, primeira coisa, chegou a emoção aí, ora. Né? Depois de orar, dentro da sua oração, ele já faz uma oração de intercessão, de confissão. Ele começa a confessar os pecados do povo de Israel. Mas é interessante que logo depois, ele começa a pedir na sua oração também uma estratégia para Deus. E ele vai diante do rei. E quando ele vai diante do rei, o rei percebe que ele está como? Triste. E o rei ainda fala, poxa, você nunca esteve assim antes diante de mim. Só pode ser da alma essa tristeza, né? É interessante a gente ver isso, do coração. Por quê? Porque você não está doente, você está bem, mas você está triste. Então, essa tristeza, né? Aquilo que ele sentiu em relação ao que foi relatado para ele, ele pegou aquilo e pegou de forma construtiva, ele construiu literalmente, porque depois ele foi reconstruir uma cidade. Mas ele não se conformou com aquilo, ele não ficou, legal, eu estou bem, eles estão mal. Ótimo, eles estão lá, eu estou aqui. Então, isso já entra no ponto 5, que é precisamos reconhecer as emoções dos outros. Mas, ainda falando sobre isso, a gente tem que entender uma coisa. As emoções, elas são uma força, um combustível poderoso para a gente destruir ou construir. Ou a gente fica paralisado em relação à emoção daquilo que aconteceu, ou aquilo pode ser um alavancar para a gente construir algo muito poderoso, para a gente ir até o fim de um projeto maravilhoso que Deus tem para nós. Seja no trabalho, no ministério, na família, em todas as áreas, né? E ela pode nos levar a grandes conquistas na vida. A gente só precisa canalizá-las do jeito certo, de uma forma construtiva. E é sempre melhor construir do que destruir. Essa é a verdade. Só que, como a gente falou, a gente vai na contramão do mundo. Que o mundo fala para a gente destruir, destrua tudo. Destrua quem te feriu. Não deixe nenhuma sobra. Mas Deus vai, não, construa, reconstrua. Amém? Então é só um exemplo bíblico para a gente entender isso. Só que aquilo que a gente sente, seja uma indignação, seja uma ira, brinquei com o irmão aqui cedo aqui, porque esse microfone só Jesus de manhã estava com chiado e o irmãozinho estava sentado ali, ele ficou. Daqui a pouco ele levantou, foi lá, aí sentou de novo. Aí o microfone ficou bom. Falei, amém, meu irmão, muito obrigado. Transformou essa sua indignação, essa sua ira em algo construtivo. Aí todo mundo riu, e ele inclusive, né? Ele estava tenso, né? Depois que ele viu o que ele tinha feito, ele, o que eu fiz? Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo. Então a gente tem que pegar o que a gente sente e canalizar na direção certa. Qual é a direção certa? Sempre pergunte ao especialista, Espírito Santo. Tá? Pergunte para Deus. 5. Precisamos reconhecer as emoções dos outros. Então isso está ligado a que a gente falou antes, empatia. Uma coisa muito interessante, até escrever aqui se você quiser copiar, é que outro ponto importante disso é que está relacionado à nossa capacidade de reconhecer as emoções das outras pessoas
e entender a pessoa a partir da realidade dela e daquilo que ela está sentindo. Vou repetir. Está relacionado à nossa capacidade de reconhecer as emoções das outras pessoas e entender a pessoa a partir da realidade dela e daquilo que ela está sentindo. Porque essa que é a chave da inteligência emocional. Não é apenas as minhas emoções, mas também as emoções dos outros. Não é apenas o que eu sinto, mas o que o outro sente. Jesus era o rei dessa categoria. Ele era o rei de tudo, ele é o rei de tudo. Mas Jesus é o rei da empatia. Ele é o rei da inteligência emocional. Então, eu quero ler aqui um exemplo muito interessante. E entender outras pessoas e entender A pessoa a partir da realidade dela e daquilo que ela está sentindo. Ou seja, eu me colocar no lugar da pessoa, enxergar como ela está se sentindo, tentar entender por que ela está se sentindo daquele jeito, por que ela está agindo daquela forma. Se ela está irritada, se ela está daquele jeito, tem algum motivo. Ninguém simplesmente acorda hoje e fala, não, hoje eu vou tratar mal todo mundo, se me falar alguma coisa eu já respondo de primeira. Dificilmente uma pessoa acorda e decide agir assim, né? Tem que acontecer algo. Quem pode ler para nós aí Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 23. Quem pode ler para nós? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí sempre dois levantam ao mesmo tempo. Ele pode ler? Então. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 23. Pode ler, por favor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possuir e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Amém. Nossa passagem é do jovem rico. Sabe por que eu escolhi essa passagem? Eu acho tremendo isso, porque vamos prestar atenção nessa passagem rapidamente, né, por causa do nosso tempo, mas vamos ver alguns detalhes aqui. Chega um jovem rico, ou seja, provavelmente nunca tinha tido uma dificuldade na vida, porque o texto deixa claro que ele era um jovem com muitos bens, e normalmente, principalmente na sociedade judaica, isso vinha de família. E ele se aproxima de Jesus, já tinha ouvido falar dele, provavelmente tinha visto aquilo que Jesus fazia, aquilo que ele tinha prometido. Chega para ele e fala: Mestre, o que eu posso fazer para ter essa vida eterna que você fala? Aí a Bíblia diz algo muito interessante. Diz que Jesus o que em relação a ele? O amou. Sabe por que é interessante essa passagem? Eu escolhi essa em detrimento de tantas outras que a gente poderia escolher para ver a empatia de Jesus, porque aqui não tem nenhuma dificuldade acontecendo. O cara não está endemoniado, não está sofrendo, não está morrendo, não está enfermo, não precisa de um milagre. Às vezes a gente tem facilidade de se colocar no lugar dos outros só quando os outros estão sofrendo. Isso quando a gente tem. Porque a gente infelizmente está perdendo essa capacidade e essa facilidade da empatia. Mas se está tudo bem, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas Jesus, mesmo, né, claro, Jesus conhecia o coração humano, conhecia os pensamentos, mas Jesus, mesmo sem nenhuma dificuldade aparente, ele olhou para aquele jovem que realmente tinha um anseio pela vida eterna, mas Jesus viu o coração dele e viu que tinha algo que o prendia, que eram as suas riquezas. Mas Jesus o amou, Jesus se identificou com ele, Jesus olhou para ele e falou: não, poxa. Só que, e tem uma outra versão que é interessante, que diz também, quando ele sai abatido, também tem uma outra versão que diz que Jesus se entristeceu.
ao ver aquilo. Porque o desejo do coração de Deus é que aquele rapaz dissesse: não, vendo tudo, o que tem que fazer? Eu faço. Porém, o sistema dele, né, sistema mundano, o sistema que ele foi criado, dizia: as riquezas são importantes, você não pode abrir mão delas. Se você não as tiver, você não terá nada. Esse é o sistema. E ele saiu dali triste, porque ele inclusive diz, porque Jesus conhecia, Jesus confronta: os mandamentos são esses. Ele: mestre, eu tenho feito tudo isso. Ele se alegra, tipo assim, estou bem. Jesus fala: mas falta uma coisa, vende tudo. Aí ele já: epa, aí não, né, Jesus? Lucas fala assim, e Jesus, vendo que ele ficou triste, olha para a multidão e diz: quão dificilmente é. Legal, isso. Tem versões muito interessantes, né? Só que o interessante também dessa versão é que diz que Jesus o amou. Ou seja, Jesus se compadeceu dele, Jesus se colocou no lugar dele, mesmo sem nenhuma tristeza ou dificuldade aparente. A gente precisa desenvolver essa capacidade. Se colocar do outro, no lugar do outro, diariamente, independente se eu estou vendo que o camarada está com dificuldade, se a pessoa está sofrendo. É muito fácil, de repente, um exemplo, uma mulher sabe que a sua amiga tem uma dificuldade no casamento, ela se coloca naturalmente no lugar daquela mulher. Mas se é o contrário, a gente já não tem tanta facilidade. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Como assim ao contrário? Um exemplo, uma mulher teve uma dificuldade no casamento, vou falar, por exemplo, de um adultério, né? Digamos lá que a mulher foi traída, a sua amiga vai ter muita facilidade de se colocar no lugar dela, porque ela está sofrendo, ela foi traída. Mas se foi ela que cometeu o erro, sua amiga não vai ter tanta facilidade de se colocar no lugar dela. Tentar entender, enxergar por que aquilo aconteceu. E para nós, infelizmente, muitas vezes é mais fácil julgar e acusar do que se compadecer. E a gente precisa desenvolver esse mecanismo, porque isso faz parte de inteligência emocional. 6. Parece aqui, ó. Precisamos aprender, essa então é muito boa. Precisamos aprender a lidar com a forma que os outros expressam suas emoções. Não é só como eu expresso, mas como os outros expressam. Sabe por quê? Você tem uma forma de fazer algo e o outro tem outra. Vou dar um exemplo clássico aqui, marido e mulher, né? Mas pode pensar em pai e filho, você que não é casado, irmão, não tem problema. Mas vamos falar de marido e mulher. O ser humano, todo ser humano precisa expressar o que ele está sentindo. Todo ser humano, até os homens. Homens, não pego perto de vocês não, porque eu sou homem também. Mas eu reconheço às vezes nossa dificuldade um pouco maior do que as das mulheres de expressar algumas coisas. Alguns não, graças a Deus. Mas todo ser humano tem essa necessidade. Só que uma coisa que acontece, um exemplo, lá no casamento, está acontecendo uma situação, tem algo que está incomodando a esposa, e aí de repente, em determinado dia, um momento, ela vai expressar o que ela está sentindo. Automaticamente, ainda mais dependendo de como isso for, o marido vai se sentir acusado, culpado, achar que é uma reclamação, e realmente pode até ser. Mas pode ser que naquele momento ela está só expressando o que ela está sentindo, e ela precisa fazer isso. Só que às vezes o outro que está ouvindo aquilo pensa: não, já está me acusando, e aí a tendência natural é já procurar uma resposta, já procurar uma desculpa. Às vezes já na contramão, não, mas está acontecendo porque também você fez isso, também você deixou de fazer aquilo. E na verdade, o que a gente precisa? Deixe o outro falar. Deixe o outro se expressar até o fim. Ouça, preste atenção, esteja atento. Depois que isso aconteceu, analise. E aí sim, tente falar também de como você também se sente em relação àquilo. E não simplesmente arrumar desculpas ou começar a rebater sem simplesmente se compadecer, ou seja, empatia com aquilo que a pessoa expressou para você. Só estou dando exemplo do casamento, mas é em tudo. Então a gente precisa desenvolver. Por que eu digo desenvolver? Porque isso é aprendido. Só que esse que é o segredo que Deus separou para nós. Como se aprende? Nos relacionamentos. Então por isso que tem um ditado: ouve mais e fala menos. Aí você filtra tudo, depois que você vai se expressar. Aí já tem outro ditado, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Diz que a gente tem um aqui de cada lado e uma boquinha só aqui no meio. Então, né? Está guardada de dente.
Ainda guardado de dente, né? Tem as muralhas aí da língua. Então, a gente precisa desenvolver. A gente precisa aprender. O problema é que a gente é muito estimulado, como eu falei, no intelecto, mas pouco nas emoções. E quem é desenvolvido nas suas emoções vai muito mais além. Vai muito mais longe. Aprende a se controlar, aprende a falar no momento certo, aprende a ouvir mais, aprende a, como foi dito, a filtrar, a entender o que vale a pena lutar e o que não vale. Isso é muito importante. Amém? A gente poderia falar disso, não posso dizer talvez o dia todo, mas dava para falar várias horas sobre isso. Mas vamos lá para a lição de hoje. Todos têm, lição 5. Tem aqui, quem não pegou, tem aí atrás. Está lá atrás. Passa aí, quem está sem a lição 5? Levanta a mão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o próprio Cleiton, então pega mais 7 aí, Cleiton. Por favor. Só tem 2? É mesmo? Tem nenhum bolinho perdido por aí? Não, olha do lado aí da sua cadeira aí, vê se não tem um bolinho. Tem não? Tá bom. Quem dá para dividir uma aí com outra aí, depois pega lá na secretaria. Tem mais uma aí? Aí, ó. Depois só pegar lá na secretaria. Acho que foi mal calculado aí. Mas eu acho que já conseguiram aí? Quem ainda está sem ainda? Quem ainda está sem? Não, acho que todo mundo já resolveu. Depois quem... Também a gente vai fazer pouquinho aqui dessa lição. Essa lição é curta, mas vamos olhar. Essa lição de hoje, ela está muito ligada à lição anterior. E a gente separou isso como um tema único, ao invés de falar de outros problemas que a gente já tinha falado aqui, por entender que isso é chave na nossa vida. Então fala aqui sobre autoimagem e codependência. Essa é a lição de hoje. Tem aí um texto que a gente já leu também na outra lição, só que aqui é só o versículo 3, vou ler rapidinho aqui, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então se fala de ter um conceito correto acerca de quem? De você mesmo. Só qual é o nosso grande problema hoje da geração? Hoje a gente tem um conceito muito elevado ou muito abaixo. Aí entra os desequilíbrios, né? O complexo de inferioridade, que muitas vezes se transforma num complexo de superioridade. Por quê? Porque a pessoa quer compensar parecendo que é maior, né? Então vamos ler aqui. Autoimagem e codependência. Autoimagem saudável versus complexo de inferioridade. Autoimagem é o conjunto de ideias, conceitos, opiniões e imagens que alguém tem de si mesmo, bem como a imagem que supõe projetar aos outros, ou seja, como as pessoas a enxergam. O estudo da autoimagem é relevante para todas as linhas de pesquisa do ser humano, na medida em que a imagem de um indivíduo tem de si determina importantes aspectos de seu comportamento, notadamente a forma com que se relaciona com os outros. Ou seja, a forma como você pensa sobre si vai determinar o seu relacionamento com as pessoas. Quer ver um exemplo? Se você, como nesse texto que nós lemos, tem um pensamento mais elevado sobre você, talvez você possa ter atitudes um pouco arrogantes, orgulhosas, egoístas. E aí, um exemplo, às vezes você vai conversar com alguém sobre algo que você tem certeza que você está certo ou que você é melhor naquele aspecto, a forma de você chegar a se expressar com aquela pessoa vai ser errada. Porque como a gente brincou um dia com os jovens, a gente tem que lembrar que o outro tem direito, inclusive de estar errado. O ser humano tem todo o direito do mundo, inclusive de estar errado. É um direito dele. E talvez ele nem esteja, mas no alto do meu pensamento sobre mim, eu acho que não tem como eu estar errado. Com certeza é o outro que está errado.
Então isso vai determinar os meus relacionamentos. Isso vai influenciar na forma como eu me relaciono com as pessoas, né? E aí, diz aqui, a autoimagem saudável é a visão correta e equilibrada de si mesmo, influenciando diretamente no seu processo de autoestima. Ou seja, como você gosta de você ou não, né? Por quê? Porque se você tem um conceito correto a seu respeito, você também vai desenvolver uma estima correta a seu respeito. Só que é uma via que vai se completando, ou seja, o inverso também é verdadeiro. Porque quando que isso é formado no ser humano, no indivíduo? Quando que isso começa a ser formado? Na infância. Quem são as principais pessoas para formar isso no ser? Os pais. Então, a sua autoestima vai gerar uma autoimagem saudável. E a sua autoimagem saudável também vai gerar esse conceito correto de autoestima. Porque tudo isso vai ser bombardeado sobre nós, positivamente ou negativamente. Então, tem aí umas perguntinhas, né? Não é para responder agora, você pode fazer com calma depois, mas vamos olhar para essas perguntas. Responda sinceramente a estas perguntas. Como eu me vejo? Ou seja, como você se enxerga? Todas as formas, fisicamente, emocionalmente, mas vamos começar para o físico. Será que você gosta do que você vê? Será que você gosta de si? 2. O que eu penso acerca do que eu faço? Ou seja, as coisas que você faz, o que você pensa. Você pensa que você faz bem? Ou tem pessoas, por exemplo, que mal começaram a fazer algo, já começa assim, não vai ficar bom mesmo. Não vou nem continuar. Eu não sei fazer nada bem. Ou então, ou ao contrário, né? Não está nem tão bom, mas o camarada, eu sou muito bom nisso. Né? Então, 3. Sinto que sou importante, ou seja, tenho valor. Qual o seu conceito de valorização, de valor para o outro, para você mesmo? Quem vai passar isso para você prioritariamente? Seus pais. E 4. Como as pessoas me enxergam? Fazendo link com a primeira pergunta, será que a forma que as pessoas te enxergam é da mesma forma que você se enxerga? Ou será que é diferente? Então isso é muito importante porque essas 4 perguntinhas poderiam ter inúmeras a mais, mas essas 4 perguntinhas, e aí o professor começa a ficar preocupado, né? Ele vê as pessoas passando ali, mas aí vamos ficar mais uns 2 minutinhos ali para completar 45. Aí o que acontece? Essas perguntas, se você responder elas sinceramente, você vai ter um conceito bem correto sobre você. Como você está, como você pensa. E sabe por que é isso importante? Porque, como eu falei, isso é gerado, deveria ser, através de nossos pais, da nossa infância, professores, várias outras áreas. Mas também, hoje, nós que somos pais, estamos formando isso nos nossos filhos. Será que estamos criando narcisos? Todo mundo sabe o que é narciso, não? Conhece essa historinha? Já ouviu falar, né? Era depois eu falo melhor. Mas o camarada se amava demais, né? Ficava inclusive se admirando no reflexo da água do rio. Ou será que realmente estamos criando pessoas semelhantes a Jesus? Quem estamos criando? Quem estamos forjando? Então, 2 coisas aqui eu falar aqui para a gente parar por aqui hoje. Depois a gente vai ler um texto no início da aula que vem que vai fazer uma ligação entre essas 2 aulas, essas 2 matérias. Mas esse 4 aqui, ele é muito importante para o primeiro ponto. Então dá uma dica, né? Chega para alguém importante para você, alguém próximo, que te conheça de verdade. Casais, né? Não tem ninguém melhor para você fazer isso. Pais e filhos, irmãos, amigos muito íntimos, queridos, próximos. Chega para essa pessoa e fala assim: como você me enxerga? Qual a visão que você tem ao meu respeito? Né?
mas esteja preparado e pronto para resposta, para ouvir. Depois que essa pessoa te falar isso, veja se encaixa com a forma que você mesmo pensa sobre você. Pode ser que tenha uma divergência, né? E ó, uma coisa muito importante, quero ler só esse problema de autoimagem, falar algo para a gente orar, para a gente finalizar. Diz aqui, ponto depois das perguntas, que aí o resto a gente termina rapidinho, outra aula. Toda criança precisa ser amada incondicionalmente. Sem o espelho de uma atitude de aceitação incondicional dos pais e dos responsáveis, a criança não tem meios de saber quem ela é. Precisamos saber que somos importantes, todo ser humano tem necessidade disso. Que somos levados a sério e que cada parte de nós é digna de ser amada e aceita. Quando não entendemos e lidamos logo cedo com nossas limitações, podemos desenvolver na fase adulta imagens distorcidas de nós mesmos. O que é isso? Resumindo, nós criamos um personagem. Nós deixamos de ser quem somos realmente, porque queremos agradar a todos. E sabe uma coisa muito importante? Quando você vai lá exemplar teu filho, e tem que exemplar, quando digo exemplar, disciplinar, seja com a vara, seja com castigo, o que é muito importante para aquela criança? Saber, porque a criança, como a gente falou, é absolutista. Saber que independente do castigo, independente daquilo que ela fez de errado, você continua amando e ela continua sendo importante para você. Nosso problema é que às vezes a gente só pensa, não fala. E da forma que a gente passa a imagem que ela perdeu o valor naquele momento. Talvez isso não aconteceu com você, graças a Deus, mas pode ter acontecido com alguém e a gente pode estar fazendo isso com nossos filhos. Então, filho, é justamente porque eu te amo que eu estou te disciplinando. Mas o que você fez não mudou o que eu sinto por você. Isso é muito importante. E uma dica básica, principalmente para crianças, né? Pais e filhos, pais e mães. Quem aplicou a disciplina é o mesmo que tem que ir lá fazer o afago depois. Você foi lá, disciplinou, bateu, colocou de castigo, é você mesmo que tem que ir lá também depois tirar do castigo. Porque senão, cria uma ideia errada. Como eu brinco, sabe qual é a ideia que cria? Aquela ideia dos pais separados, sabe? A criança está lá a semana inteira com a mãe megera e vai passar o final de semana com o pai herói. Porque o pai fica só o final de semana, deixa fazer tudo que quer e aí volta para casa e a mãe, isso em alguns casos, né? Vou dizer que é uma regra. Mas aí passa lá durante a semana tendo que corrigir o que, entre aspas, foi estragado, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Amém? Vamos orar, liberar vocês. Pai, muito obrigado por mais essa aula, por mais esse CENIB, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, dar atenção àquilo que temos dito. E que tudo isso se reflita em ações práticas de mudança e transformação na nossa vida e naqueles que dependem de nós. Pai, que o Senhor nos dê o restante de domingo, seja aqueles que vão cultuar, que o culto seja uma bênção, ou seja, nos levando de casa de volta para os nossos lares, para os nossos compromissos. Temos o restante de domingo agradável e uma semana cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado.